Olá, queridos amigos do MEFA, sejam todos bem-vindos a esse nosso novo encontro, continuando o estudo da doutrina espírita no módulo básico. Vamos hoje mudar um pouquinho a direção da nossa aula. Nós estávamos tratando bastante sobre Deus, né, nos últimos encontros, falando sobre o atributo da divindade, o que é Deus, todas as questões. Hoje a gente vai mudar um pouquinho o nosso foco. Vamos começar a tratar um pouquinho da existência e da sobrevivência do espírito. Uma coisa mais próxima da nossa compreensão, mas aqui dizendo a nosso respeito mais, né? Hoje a gente vai começar a conceituar, uma primeira introdução, tratando mais do conceito do perispírito. Tema bastante íntimo a doutrina espírita, né? Todo mundo que estuda o espiritismo acaba se deparando com esse termo, perispírito, e tem que se aprofundar no estudo. Hoje a gente vai tratar mais do conceito, para depois a gente vai evoluindo nesse tema. Então, como de costume, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Mestre Jesus, agradecer pelo dom da vida, por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando, buscando nossa evolução individual e também a compreensão do mundo melhor, né, através de uma unidade coletiva de aprendizado. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal, falar um pouquinho de perispírito, né? Então hoje a gente começa a tratar da existência e da sobrevivência do espírito. Então o espiritismo ele já traz, né, isso bem claro, que ele sobre a existência do espírito, é a existência, né, até a comunicação que comprova a existência do espírito. Então a vida não se encerra com a morte, permanece, e esse espírito sobrevive e continua. Então a gente vai estudar um pouquinho agora o que é o perispírito. Então vamos lá. Primeiro, tem outras denominações que vocês possam encontrar aí em outras obras sobre o que é perispírito. Corpo espiritual, psicossoma, corpo fluídico, mediador plástico, são todas denominações também utilizadas, né, como perispírito. Mas o termo perispírito, quem trouxe foi o Kardec na obra O Livro dos Espíritos. Até nós já em um dos encontros aqui tratamos rapidamente esse conceito, a gente vai voltar a ler novamente. O perispírito ele vem do grego peri, que significa em torno, e do latim spiritus, que significa alma ou espírito. Então é em torno da alma, em torno do espírito. Ele é designado como envoltório do espírito, tá? Como se fosse uma capa, né? A gente tem o corpo, o espírito e o perispírito. Ele é mais um elemento que possibilita a união do espírito com o corpo. Então, como eu disse, esse termo aparece lá no item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Lembra? Nós fizemos a leitura de todos os atributos, né? Dos princípios principais da doutrina espírita. Eu fiz até a leitura, item a item. E nessa leitura dos principais pontos da doutrina espírita, no item 6, tem aqui, o Kardec fala laço ou perispírito, que prende ao corpo o espírito. É uma espécie de envoltório semimaterial. Por isso que eu falei que ele prende. Então tem o espírito, tem o corpo. Então ele uma coisa meio semimaterial. Essa materialidade dele vai depender da evolução. E ele vai ter esse trabalho de ajudar a fazer o espírito se juntar ao corpo. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Então lá já na introdução do Livro do Espírito, no item 6, o Kardec já fala do laço ou perispírito, então já traz isso como um ponto principal da doutrina. Então a importância também de nós nos aprofundarmos no estudo do perispírito, hoje com o conceito, e depois a gente vai fazer outros estudos ainda. Também a questão 93 do Livro dos Espíritos, eu estou aqui com o Livro dos Espíritos aberto, ele trata do perispírito nas questões 93 a 95. A gente só vai fazer a leitura da 93 porque a gente está, como disse, a gente está analisando só o aspecto conceitual. Então, perispírito, questão 93 do Livro dos Espíritos. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem ou
como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Perguntou Kardec. Os espíritos responderam: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Envolvendo o germe de um fruto, aí Kardec faz uma explicação, envolvendo o germe de um fruto ao perispérma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, você pode chamar perispírito, serve do envoltório ao espírito propriamente dito. Então ele trouxe essa analogia com o perisperma. O perisperma é uma fina membrana que compõe algumas sementes. É como se fosse uma membrana que ajuda naquela cobertura dessas cascas, dessas sementes. Então ele mais ou menos fez essa analogia. Então tem o espírito, o corpo é essa cobertura que ajuda até a fazer essa junção do espírito com o corpo. Mas não fica só o livro dos espíritos tratando desse tema. Como a gente já tem visto, a doutrina espírita ela trata de um assunto não só em uma das obras, né? O Pentateuco kardecista vem tratando, a gente viu isso bastante com a Gênesis, né? Quando estudou sobre Deus. Hoje a gente já não vamos fazer a leitura da Gênesis, mas no livro dos médiuns, o Kardec também trata um pouquinho sobre o perispírito. Olha o que diz o livro dos médiuns, na segunda parte, capítulo 1, item 55. É um dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Isso se deve entender com relação ao espírito propriamente dito. Então, estou falando do espírito, como princípio intelectual e moral, a que se não pode atribuir forma determinada. Então ele fala, se imagina o espírito como uma chama, uma centelha, é porque ele não tem forma. Até se você procurar imagens no Google, colocar perispírito, aparece essa divisão, né, de espírito, perispírito e corpo. O espírito geralmente é mesmo um raio, uma chama e tal. Mas, qualquer que seja o lugar que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. De sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da de espírito, e não concebemos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo faz do homem. Porém, o perispírito só por só não é o espírito. Do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente, o instrumento de sua ação. Então o perispírito também ele dá forma ao espírito, isso que ele está nos explicando aqui, tá ok? E também, na questão 135, item 6 do Livro dos Espíritos, o Kardec também trata do perispírito, que ele nos ensina sobre, ainda conceituando o tema, pessoal, né, para a gente compreender o tema aí. Questão 35. Aqui a questão 35 está dentro do subtítulo Alma. O que Kardec pergunta aos espíritos superiores. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. O laço, ou seja, o perispírito. De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que assim seja para que os dois possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria reciprocamente. Então, esse perispírito, esse laço, consegue fazer a união do corpo com o espírito, ou melhor, do espírito com o corpo, quando nós reencarnamos. Aí a Kardec faz anotações aqui. O homem, portanto, é formado de 3 partes essenciais. O corpo, ou ser material, análogo a dos animais e animado pelo mesmo princípio vital, ou seja, aqui, essa carcaça nossa. A alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. E o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, tal num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Então, ele constitui o homem desses 3 pontos essenciais. Além dessa questão aqui, dessa resposta na questão 35, esse ponto também nós já lemos também, pessoal, lá novamente na introdução do Livro do Espírito, item 6, nos pontos principais da doutrina. Aqui o Kardec fala: há no homem 3 coisas.
O corpo, ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Então, esse laço que é o perispírito. Então, voltando, perispírito, né? Aqui eu tô olhando porque vendo algumas figuras, depois até vou ver se eu consigo montar achar algum programinha para fazer as aulas, às vezes, no computador e trazer uma imagem, né? A gente fica mais dinâmica. Então, o perispírito, ele é esse terceiro elemento. Então, nós temos o espírito, o perispírito e o corpo. O perispírito vai ajudar nesse laço e vai também dar forma ao espírito. Tanto que quando nós desencarnamos, inclusive nessas comunicações que é possível a aparição, é sempre a pessoa está moldada, como a gente consegue compreender, né, nessa visão humanoide aqui. E quando desencarnamos, pelo menos relatos também que a gente se vê como a gente estava aqui nessa última encarnação, né? Então o perispírito ele molda também o espírito para a gente até identificar os nossos lá, né? Por isso pessoas falam, dessas experiências de quase morte, muitas pessoas relatam, né? Vi minha avó, vi meu pai, vi minha mãe, conversei com não sei quem, e sempre você vê, né? Então o espírito, apesar de ser essa imagem da centelha e tudo, mas o perispírito consegue dar forma para o espírito desencarnado também, e a gente quando desencarna consegue identificar, né, compreender isso e também nos reconhecer como essa última encarnação. Quem já teve sonhos às vezes com entes que desencarnaram, né, que aqueles sonhos que parecem bem real, mesmo que você sabe que a pessoa está morta, você conversa com a pessoa, está desencarnada, melhor dizendo, também a gente vê a pessoa como ela estava na última encarnação. Vamos lá. Na obra O que é o Espiritismo, que é aquela obra que não faz parte do Pentateuco, mas é do Kardec, porque ela é mais como se fosse uma conceituação do Espiritismo, tudo isso também Kardec fala, é um ponto importante para a gente aqui, que é para diferenciar, sai um pouquinho aqui do perispírito, mas só para diferenciar, porque muita gente pergunta, mas alma e espírito é a mesma coisa? São de coisas distintas, alma e espírito? É o que Kardec explica. Isso está no item 14 do capítulo 2 da obra O que é o Espiritismo. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado de espírito. Então o perispírito ele vai quando nós desencarnamos. Observação. A alma é assim um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e o termo espírito para o ser semimaterial formado desse princípio e do corpo fluídico, que é o perispírito. Mas como não se pode conceber o princípio inteligente isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são no uso, indiferentemente empregadas uma pela outra. É a figura que consiste em tomar a parte pelo todo. Do mesmo modo, porque se diz que uma cidade é povoada de tantas almas, uma vila composta de tantas famílias. Filosoficamente, porém, é essencial fazer essa diferença. Então há uma diferença conceitual, mas quando você acaba tratando diferentemente essas palavras, tá? Alma e espírito, mas há uma diferença conceitual, porque temos a alma, o espírito seria essa alma com o perispírito, né? Mas que ajuda depois fazer a encarnação, né? O espírito vem para o corpo encarnado e o perispírito consegue fazer esse laço, essa união, como a gente leu aqui recentemente na questão 135, né? Aqui do livro do Espírito, né? Repetindo aqui, questão 35. Ao laço que liga a alma ao corpo, né? Seria o perispírito. E já indo para a nossa finalização do estudo, também aqui mais Existem outros conceitos de perispírito, tá, pessoal? Tanto em obras do Chico Xavier, como na Evolução em Dois Mundos, tá? Na obra Roteiro também do Chico. E tem um aqui interessante, que é da obra Pelo Espírito João de Ângeles, que a gente vai fazer a leitura, mas não daquela obra, que é da obra Estudos Espíritas pelo Divaldo, que fez a psicografia. Olha o que ele fala aqui sobre o perispírito, né, conceituando.
Considerando parte essencial do complexo humano, o perispírito ou psicossoma se constitui de variados fluidos que se agregam decorrência da energia universal primitiva de que se compõe cada orbe, gerando matéria hiperfísica, que se transforma em mediador plástico entre o espírito e o corpo físico. Revestimento temporário, imprescindível à encarnação e reencarnação. É tanto mais denso e sutil quanto evoluído seja o espírito que dele se utiliza. Também considerado corpo astral, exterioriza-se através e além do envoltório carnal, irradiando como energia específica uma da outra. Então ele é imprescindível para a encarnação e reencarnação, porque ele faz essa ligação. Então, vamos agora, nesses próximos encontros, vamos tratar um pouquinho mais dessa existência e sobrevivência do espírito. Então, tratamos hoje do perispírito, depois vamos falar da origem e natureza do espírito. Estou dando uma olhadinha aqui para já adiantando mais ou menos os próximos temas, só para vocês saberem. Vamos também prova da existência e sobrevivência dos espíritos, e aí outros, sempre ligado agora à existência e à prova do espírito. Queridos amigos, então, para a gente finalizar esse encontro, hoje foi um encontrinho mais curto, né? Estou gravando uma manhã aqui, bem tranquilo, né? Uma manhã de domingo, um dia bom para a gente ficar, né, com os familiares, encontrar os seus. Aproveitem enquanto estão encarnados. Claro que depois a gente vai reencontrar também, mas quem sabe, quem já teve a passagem de pessoas bem próximas sabe o quanto é difícil pra gente a saudade, né? Até o Chico fala que a saudade é uma dor que dói nos dois mundos, porque quem desencarnou também sente muita saudade de nós. Então, pra gente finalizar, Jesus é atualidade, falar uma passagem aqui da Joana de Ângeles, falando de Jesus e tormentos, mas olha como a passagem é bem legal. Jesus foi o protótipo da felicidade. Amava a natureza, os homens, os labores simples com os quais teceu as suas maravilhosas parábolas. Não condenava as condições terrenas, não as exaltava. Na posição de mestre, ensinava como se devia utilizá-las, respeitando-as, com elas gerando alegria entre todos, abençoando-as. Como médico das almas, propunha vivê-las sem pertencer-lhes, assinalando metas mais elevadas que deveriam ser conquistadas com esforço pessoal. Então, pessoal, o esforço pessoal, a gente tem que trabalhar, tem que se esforçar. A caminhada é solo. Claro que a gente encontra bons espíritos que nos auxiliam, sejam aqui encarnados ou intuições que basta a gente parar para tentar ouvir, que a gente vai ouvir de amigos espirituais do outro lado, nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual, né? A presença de Deus é intrínseca em nós, mas a caminhada é solo. Muito obrigado a todos, se cuidem, continuem usando máscara, quem puder tomar vacina já toma vacina. Não se esqueçam, a ciência e a religião, elas não são antagônicas, o espiritismo inclusive vem insistir nisso e vem provar isso, né? As evoluções científicas, nada mais que nós temos quanto planeta, muitas não, elas vêm já do mundo espiritual, com pessoas iluminadas que vêm aqui para ajudar a gente a caminhar. Então acreditem na ciência, tomem vacina, continuem usando máscara, o gel, se cuidando, porque a pandemia continua e vamos nos proteger e proteger aqueles que estão próximos de nós. Um abraço a todos, muito obrigado, até a próxima.